Konnichiwa, todo mundo genki? Todo mundo bem? Aqui estamos bem e hoje nessa reflexão eu gostaria de partilhar, refletir um pouquinho com vocês sobre essa expressão. A voz do povo é a voz de Deus. Será mesmo que a voz do povo é a voz de Deus? Hoje, nessa reflexão, as referências bíblicas, para estar refletindo aqui, são muitas, diversas. Então eu convido você a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Isso vai te ajudar bastante quando ouvir muita coisa, muita água suja, para não falar outra coisa, muita água suja, Porque a Bíblia é a fonte de vida, Então é água limpa, transparente. E hoje a gente está no meio de muita água suja, muita coisa contaminada, Distorcendo a Bíblia. Então a Bíblia se torna algo até perigoso na mão de pessoas erradas, Que usam, manipulam as palavras que estão na Bíblia para o seu bel prazer, para ganhar poder, E alguns até falam a verdade justamente para fazer um efeito contrário, prender a pessoa para também controlar. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve a palavra, quando a gente ouve a Bíblia, O que a pessoa está dizendo, a gente refletir para ver se realmente está no contexto, não só no contexto bíblico, mas as atitudes da pessoa se condiz com aquilo que ela está ali pregando, que ela está falando, que também quando a gente fala do evangelho, a gente tem que viver o evangelho. Se não vive o evangelho, então o evangelho que sai de boca para fora é água suja, é contaminado. Não é uma pessoa que poderá, ter algum crédito em meio, à nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então a gente tem que ficar de olho. Então leia de Gênesis e Apocalipse. Lá você vai ter uma ideia da questão estrutural, do sistema de organização que tinha na época, de Jesus. Na época antes de Jesus, você vai conseguir ali observar a dinâmica entre as pessoas, já era complicada, Tanto que Jesus, ele, quando estava lá entre Jesus e Barrabás preso, o povo quis soltar Barrabás. Pilatos ficou até chocado. Nossa, Jesus, eu não tenho nada contra Jesus, mas Barrabás era um criminoso da época. E ele estava ali realmente condenado. E Jesus estava no lado dele sendo tratado da mesma forma, só que de forma até mais cruel, Porque Jesus foi espancado, ainda colocaram aquela coroa de espinhos, na cabeça dele. Então Jesus ali foi muito maltratado, subjugado e ali aguentou em silêncio, toda aquela situação. E quando o Pilatos foi perguntar, ali para aquela multidão, lógico que tinha os sacerdotes ali infiltrados, para traduzir, contextualizar para o nosso tempo de hoje, os sacerdotes seriam os pastores, os querubins, os arcanjos, os apóstolos desse século, sabe? Essas pessoas que se autoconsagram, já caem na unção, já tem até querubim voando por aí. Então são esses que estavam lá também infiltrados, no meio, falando: solta Barrabás, porque eles estavam com raiva de Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Salvador. Então Jesus estava desmantelando aquele sistema religioso que eles estavam ali dominando, e tinha a questão financeira. Então Jesus ali atrapalhava, uma pedra de sapato para eles. Então eles começaram ali a incentivar, e tinha aquelas pessoas também que não acreditavam em Jesus, mesmo vendo Jesus fazendo milagres, contextualizando em ações, essas pessoas não acreditavam em Jesus, começaram a gritar Barrabás e soltaram Barrabás, que era um criminoso, e Jesus continuou ali preso, sendo torturado, sendo maltratado. Que o principal motivo de Jesus também, isso eu não posso esquecer de colocar aqui, queriam que Jesus reinasse ali naquele momento, quebrasse aquele sistema político. E Jesus não veio para quebrar aquele sistema político, Jesus veio para salvar pessoas, libertar pessoas, que somos nós. Então Jesus foi para a cruz, isso todo mundo já sabe, ele foi crucificado, ele teve ali o seu corpo, todo machucado, maltratado. Dentro dos seus discípulos, teve aquele que traiu, teve aquele que negou, teve aqueles que fugiu, Então teve toda uma situação ali complexa ali com Jesus, E Jesus sabia de tudo isso e mesmo assim pagou o preço, nos comprou com sangue.
Então, se Jesus já contextualizou, né, entregando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, Deus derramou o seu sangue sobre essa terra, colocando, né, nas mãos dos homens, e mesmo assim o homem não aceitou, recusou Jesus, agrediu Jesus, porque Jesus não veio para fazer a vontade do homem, sim a vontade do Pai, que é uma vontade perfeita, de liberdade, né? Lá no começo da criação, o homem e a mulher viviam livres, né? Tinham tudo em abundância, não tinha ninguém mandando neles, né? Eles eram livres, tinham liberdade de ir e vir. Hoje a nossa liberdade é cerceada, né? A gente é livre, mas com restrições, bem diferente do que seria o plano original de Deus, da liberdade, vamos dizer, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se a gente for refletir, a gente pode ver que o plano de Deus não era, de nenhuma forma, esse sistema que a gente vive hoje, com corrupção, né? Com tanto maus tratos. E como tá chegando aí a eleição no Brasil, e a religião, né, tá sendo colocada aí de um patamar mais elevado, né, como se todos que fossem cristãos realmente fosse cristão, a gente tem que observar bem, porque nem todo cristão é cristão de verdade. Como mencionei, muitas pessoas usam isso para bel prazer, né, para se autopromover, usando o nome de Deus em vão, colocando em discussão situações, né, da sociedade como um pecado, só que de uma forma distorcida, trazendo divisão, trazendo perseguição, trazendo discriminação. E eu não consigo imaginar Jesus discriminando ninguém. Quando ele viu aquela mulher que estava para ser, né, apedrejada, ele não falou assim, jogue pedra nela. Não, ele falou assim, quem não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra. Eu não consigo ver Jesus ficar com raiva de uma pessoa e falar, fique cego mesmo, viu? Eu não vou te curar, não. Não, Jesus não, ele pegou sua própria saliva ali, ó, fez barro e curou o cego, né? Então eu não consigo ver Jesus, eu não consigo processar Jesus com esse comportamento tão vingativo que está presente hoje. Eu não consigo visualizar Jesus intervindo de uma forma política, né? Porque Jesus não veio para isso, ele veio para pessoas. Agora sim, nós como pessoas temos liberdade para exercer, né, qualquer papel dentro da sociedade, mas não para usar o nome de Deus para se autopromover. Isso não. Quem quiser estar, né, à frente de pessoas, guiar pessoas, que seja uma pessoa pela sociedade, né, olhando todos de forma igual, porque um país, uma nação, né, nosso planeta, ele não vai mudar sozinho por conta de uma pessoa. Isso precisa que todos façam a sua parte. É muito fácil ser crítico atrás dos teclados, é muito fácil criticar sem fazer nada, sentado no sofá, com a despensa cheia de comida, com emprego, isso é muito fácil. Agora, eu quero ver realmente fazer o bem todos os dias, não furar fila, esperar a sua vez numa fila, quando está com o carro, respeitar quem está ali, pedestres, bicicleta, outros carros no trânsito, não cobrar preços abusivos, não olhar as pessoas como nicho de mercado, já se aproxima de uma pessoa já para querer vender o seu produto, né? Pessoas querendo passar a perna, querendo ter cargos para mandar, subjugar o seu próximo, brigar com o seu próximo, né? Falar mal do seu próximo. Tudo isso influencia para um país ruim. Cada dia que passa aumenta a violência quando criança e adolescente, mas quem que faz essa violência? É algum representante? Não, é a própria família, os responsáveis dessas crianças que agridem, abusam dessas crianças, desses adolescentes. Aumenta cada dia mais a mulher vítima de violência, e quem que agride é seus companheiros, é dentro da sua casa. Então, se você não consegue administrar, ter respeito na sua casa, que derá dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro deste planeta. Então, se quer uma mudança, seja responsável pela mudança. Não terceirize, não responsabilize Deus pelas suas ações.
seja responsável. No voto é um exercício civil, então vote de forma neutra e tirando Deus, tirando a religião, votando você, porque Deus te deu liberdade de escolha. Então seja você, não terceirize essa responsabilidade para Deus. Deus já está conosco, nos abençoando. Precisamos nós ser agentes abençoadores. Então seja você responsável pelo seu voto, seja você responsável pela sua casa, seja você responsável pelo seu bairro, por tudo que está à sua volta. Seja todo dia uma pessoa melhor. É essa a vontade de Deus, que você seja cada dia uma pessoa, cada vez mais uma pessoa melhor, que aí sim vai ter mudança. Não vai ser um papel ou ali numa urna eletrônica que vai resolver, se você não tomar a decisão de mudar, de ser uma pessoa melhor. E como cristão, né, para aqueles que são cristãos, que realmente faça da forma de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, que Jesus em toda a sua trajetória trouxe amor, justiça e verdade, sempre falou a verdade. Então se é cristão, se denomina cristão, seja autêntico, fale a verdade, não que se torne perfeito, mas vai buscar todos os dias para ser uma pessoa melhor. Então a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo escolheu Barrabás, então não é voz de Deus. A gente orar pela nação, sim, a Bíblia nos orienta, né? Ore para os as suas autoridades. Autoridades é todo mundo, todos. Independente se você gosta da pessoa ou não, é para ela que você tem que orar também. Então, para todos. Então, sejamos uma sociedade responsável, que aí sim estaremos fazendo a vontade de Deus. E você tem alguma dúvida ou não concorda com muita coisa que está acontecendo? Leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não seja preguiçoso de ficar ouvindo trechos retalhados por aí. Vai te trazer muita confusão, muito peso na sua vida, porque aquele político vai estar lá vivendo a vida dele. E você, na sua casa, como que você vai estar? Você está trabalhando? Você tem alimentação adequada? Você vive uma vida sem nenhum tipo de violência? Você tem a sua segurança resguardada? Pense na sua casa, pense no seu lar, olhe para a sua vida, como está. Aí sim vai ser um norteador para que você tome uma decisão correta, sensata. Agradeço vocês, espero vocês nos próximos vídeos. Matanê, bye bye, tchau, tchau.